somente esse sábado. Mas é isso. Vamos orar para a gente dar início a mais um estudo, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, pela vida, pela saúde, Senhor, por estarmos aqui, Pai, reunidos, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, Senhor. Nessa manhã, o Senhor louvou mais uma vez sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu te louvo por essa casa, Senhor, que está nos recebendo, Senhor, nesta manhã. Pai, abençoa este lar, abençoa esta família, Senhor, que não venha faltar nada, Senhor, que haja saúde, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe o nosso estudo, Senhor, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à Tua palavra e que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para compreender e para aplicar tudo aquilo que nós estamos aprendendo de Ti. Em nome de Jesus eu oro e por fé, Pai, eu já te agradeço. Amém. Bom, nós vamos estudar o 27 e 28, né, pessoal? Sim. Agora vai chegar lá naquela... Ele ficou Gabriela, né, Gabriela? Eu falei, chegou na minha... A velhice, pessoal, a velhice ela é uma dádiva, né? Quem consegue chegar, mas ela traz também tanto de sabores. Nós temos umas irmãs na igreja que elas estão assim, ela não consegue mais ler a Bíblia, ela fala muito que vê vulto azul, assim. Sabe, a velhice é complicado, né? É uma dádiva quem consegue chegar aos 90, 100 anos, mas é como a Bíblia diz mesmo, né? É canseira, é enfado e... Mas vamos lá. Gênesis 27. Isso. E aconteceu que Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para trazer, apanhar a caça que havia de trazer. E então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me uma caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vamos fazer uma pausa aqui, até o verso 7, para a gente entender isso aqui. Pessoal, vamos entender a questão. Nós falamos sobre a primogenitura, né? A primogenitura está lá em Deuteronômio 21, no verso 17. A primogenitura era um direito do filho mais velho, né? Antes do pai morrer, ele já dividia a sua herança e o filho mais velho, ele tinha porção dobrada e ele era responsável. Agora a autoridade recaía sobre ele. Ele carregava o nome da família agora. E isso na época era algo assim, nossa, muito visto com muito temor, com muita honra, né? E nós vimos que Esaú desprezou isso. Só que agora chegou a hora de Isaac abençoar os seus filhos. A bênção era diferente, porque a bênção ela vinha com um cunho profético, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia para nós entender, em Gênesis 49, que Jacó ele vai abençoar os seus filhos. E essa bênção, pessoal, ela era impetrada, 49, Gênesis 49. Ela é impetrada de maneira que ele julgasse adequado ao caráter dos filhos, né? Olha só, todos acharam Gênesis 49?
só para nós termos uma noção como isso era feito, esse cunho profético que ela tinha, era muito valorizada, tinha um grande temor, né? Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubens, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio, de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste subindo a minha cama. Gênesis 35, olha só, aqui a gente já vai ver o caráter de Rubens. Gênesis 35, 22. Olha o que o Rubens foi capaz de fazer com o pai, com o próprio pai. 35, 22. Todos acharam? E aconteceu que, habitando Israel que é o Jacó, né, naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Olha só, o próprio filho tem agora uma relação sexual com a própria concubina, mulher de seu pai, né? Então aqui... Mas não é a mãe. O quê? Só uma mulher que está junto com o pai dele. É uma mulher que está junto com o pai dele, tá? Jacó teve 4 mulheres: Leia, Raquel, Bila e Zilpa. Eu esqueci de ver de quem que Rubem era filho, mas tem aqui, peraí. Vamos achar. É de Leia. De Leia? É a mesma coisa, tá? Então vocês já, Rubens, ele é o meu primogênito, a minha força, né? O mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, inconstante como a água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai e contaminaste, subindo a minha cama. Agora nós temos Simeão e Levi, são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque o seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. O que aconteceu com Simeão e Levi? Quando o filho de Siquém, está lá em Gênesis 34, Gênesis 34, Gênesis 34, depois vocês lêem o capítulo inteiro, vai contar a história de Diná. Diná era uma das filhas de Jacó, que ela foi abusada pelo filho de Siquém, né? E saiu Diná, filha de Leia, que era dela Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e se deitou com ela e a humilhou. E apegou-se à sua alma, quer dizer, ele acabou gostando, ele teve uma relação sexual com ela, acabou gostando dela e falou: pai, eu quero essa moça para ser minha mulher. Porém, ela era de outra nação, né? Ela era dos filhos de Jacó, ela era hebreia, tudo. Ela não podia. Só que Jacó, ele faz um pacto com aquele rei. E os filhos, esse Simeão e Levi, eles quebram esse pacto. Qual que era o pacto? Todos os homens de Siquém, eles deveriam se circuncidar. E no terceiro dia, quem faz essa cirurgia de circuncidação, ela dá muita febre no terceiro dia. Eles aproveitaram esse momento de fraqueza de todos os homens, estavam ali com dor, tudo, e foi lá e mataram todos eles e despojaram os seus bens, os seus bois, e isso pareceu mal aos olhos de Jacó, uma vez que ele firmou um concerto com o rei daquele lugar, né? Então aqui ele profere, as suas espadas são um instrumento de violência, né? E a minha alma, no secreto conselho, não entra a minha alma.
com a sua congregação a minha glória. Não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Olha lá, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois que era dura, eu os dividirei e espalharei entre Israel. Gente, a tribo de Levi, lembra que nós vimos o porquê que Deus escolheu Levi, a tribo de Levi? Levi, ele só conseguiu reverter essa situação porque quando Moisés desce lá em Êxodo 32, a partir do verso 26, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas, e que ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, e o povo tinha persuadido a Arão, seu próprio irmão, Arão ficou responsável pelo povo, Arão era levita, né? E até que Moisés foi, demorou 40 dias lá, o povo achou que ele tinha morrido, fizeram um bezerro de ouro, e quando Moisés vê aquela cena, ele fica muito nervoso, quebra as tábuas, e aí ele faz uma pergunta no meio do arraial: quem é pelo Senhor? Quem vai se juntar? Quem vai ficar do lado do Senhor? E a tribo de Levi foi a tribo que ficou. Então eles conseguiram reverter essa maldição que agora, ao longo da história, eles passaram agora a pertencer àquela linhagem sacerdotal, beleza? Mas, como nós vimos aqui em Gênesis 49, tanto ele como Simeão foram amaldiçoados por Jacó porque quebraram esse pacto. Deu para vocês entenderem a essência da importância da bênção? A primogenitura era uma, mas a bênção ela tinha esse cunho profético, beleza? Então vamos voltar lá no 27. Então essa questão da bênção, pessoal, ela era muito séria. E nós vamos ver que Esaú, ele entendia muito bem o que isso significava. O problema é que ele brincava com as coisas, né? O 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai, agora aqui já é Rebeca tramando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Era costume da época, pessoal. Ele já estava velhinho. Para não criar problemas que nem nós temos hoje, por que as famílias hoje brigam por causa de herança? Se eles estudassem, né, os nossos patriarcas, não teria essa briga, né? O pai ainda em vida sabe que logo, logo ele vai morrer. Isso é fato, né? Então ele já dividia tudo certinho, deixava tudo bonitinho. Quando ele partia em paz, tranquilo. Isso. Já pensou se tudo fosse assim, né? Então disse Jacó, agora olha só a questão aqui. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso, porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Olha a preocupação dele, mas olha o que a mãe diz. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traz-me. E foi, e os tomou, e os trouxe à sua mão. E sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu Jacó com o seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. Olha só, a própria mãe, Rebeca, ela trama toda, né? Faz toda essa articulação, ela trama toda essa questão. E aonde eu quero chegar, pessoal? A mentira, ela é a raiz. Quando a gente fala assim, concupiscência, o que é concupiscência? Concupiscência é corromper aquilo que é correto. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É você corromper aquilo que é correto. E a gente vê que a raiz de tudo, de todos os pecados, a raiz de tudo é a mentira.
O adultério, você vai na raiz desse adultério, tem uma mentira, alguém está enganando alguém está dizendo falso testemunho, você vai no assassinato, você vai na corrupção, você vai alguém lesando alguém, sempre tem alguém mentindo. A mentira é a raiz de tudo. Não é à toa que Jesus disse em João 8,44, Jesus ali pregando para os judeus, para os fariseus, ele fala, olha, vocês são filhos do diabo. E o diabo quem é? O diabo nunca se firmou na verdade. Ele é o pai, ele é o progenitor. É a única vez que Jesus fala, ele é o pai. Parte dele, o embrião parte dele. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Pessoal, e faltaria aqui para nós tempo para nós citarmos todas as porções que a Bíblia tem falando a respeito da mentira. Como Deus abomina, como Deus vê isso com algo assim muito pecaminoso. Deus não se agrada disso, é a mentira. A raiz de tudo está na mentira. A mentira está por trás de tudo. E Jesus foi bem claro, ó, o pai da mentira é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é homicida. E a mentira parte dele, ele é a raiz de tudo. Você vê que Rebeca, ela trama tudo, nos mínimos detalhes. Jacó ainda alerta, mas mãe, se ele perceber, a bênção que nós tanto estamos almejando vai virar em maldição. Ela chama a briga para ela, fala, não, que a maldição caia sobre mim. Ela estava determinada a agir dessa forma. Lógico que isso mais para frente vai ter um propósito, Deus está no controle de tudo. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida prática, porque Jacó, ele padeceu mais para frente. Padeceu, ele teve que sair correndo da sua família, teve que viver numa terra, foi enganado, teve o seu salário mudado um monte de vezes, enfim. O seu irmão no encalço dele, aquela ira, atrapalhou com a vida do rapaz. Tudo por quê? Mentira, ganância, querendo se apossar de algo que não era dele. Nós temos que tomar cuidado com isso, pessoal. Lembre-se dessa questão. Tudo parte da raiz que é a mentira. Começa com a mentira e depois abre-se um leque, começa a se enraizar. E quando você vê, porque nós vamos ver aqui, ó, no próximo passo aqui, olha só quantas vezes Jacó teve a oportunidade. Imagina a sensação de Jacó diante do pai, sabendo que o pai estava velho, não conseguia mais enxergar, já tinha os seus sentidos, né? Assim, meio que não estava lá essas coisas, e ele ali mentindo e sustentando a sua mentira. E o pai perguntando e ele sustentando. Ó. Vamos ver. O 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Aí já vem a primeira mentira. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, seu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho, mais uma mentira, ó, como é isso que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse, olha só, agora ele envolve quem? Deus. O próprio Deus. Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. É como se ele dissesse, olha, o Senhor providenciou a caça, e foi rápido. Eu saí ali da porta e ela já estava nos pés, porque o Senhor, teu Deus... Você vê como é que é a questão? E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho. Se és meu filho Esaú mesmo ou não, gente. O homem tinha que ser muito frio e calculista para não abalar com um gesto desse do pai. Ó, vem mais pertinho de mim que estou em dúvida aqui, né? Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse, a voz, olha só pessoal, ele foi muito frio, a voz é a voz de Jacó.
porém as mãos são as mãos de Esaú. Então, tem coisa errada. O pai já estava desconfiado, tem coisa errada. A voz não é de Esaú. As mãos, tudo bem, mas a voz não é. Né? E não conheceu, portanto, as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? Ó, mais uma oportunidade, Isaac, dá para ele de reverter a situação. Mais uma oportunidade. É você mesmo, não? Ô, gente. Você vê, quando a pessoa está determinada a conquistar algo, isso é muito perigoso, pessoal. Sabe? É muito bom quando as coisas vêm nas nossas mãos, no tempo certo, com a aprovação de Deus, com a bênção de Deus. Sabe? A gente não precisa usar dessas artimanhas, né, para conquistar algo que está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus, pessoal. Nós não precisamos, né, persuadir ninguém, lesar ninguém, mentir para conquistar as coisas. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Esse dia eu acho que foi até a Priscila, né, contou um testemunho. A Priscila falou algo que eu achei tão bonito da parte dela, que as pessoas que costumam falar, quando você vai concorrer a uma vaga que não é a da sua área, você acaba, assim, omitindo, né, a sua real função, ou aquilo que você estudou para fazer e tal. Ela não, eu vou pôr, se for da vontade de Deus, Deus vai me preparar. Eu achei aquilo tão bonito da parte dela. Isso demonstra, pessoal, a mente de Cristo sendo trabalhada em nossas vidas. Os mínimos detalhes. Quantos não? Em Ribeirão, né? Em Ribeirão. Só poderia ser assim, Ribeirão. Ah, sim, foi isso, é verdade. Para ela, para colocar no currículo o endereço de alguém de lá. Porque ela falou, não vou fazer isso. Eu moro lá e várias pessoas falou para ela, né, fazer isso. E ela se manteve firme. Ela falou, não, vou colocar o endereço daqui do Luiz Antônio, porque eu moro aqui. Ela contou também uma vez o testemunho do auxílio emergencial. Teve isso também. O pessoal também influenciou ela a mentir o salário, eu acho, do pai dela. Não faça isso de jeito nenhum para alcançar. Eu acho, pessoal, se somos filhos de Deus e a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós não precisamos disso. Não precisamos disso de jeito nenhum. Mentir, persuadir, lesar. Se a pessoa se ser descoberta, mas você é crente. E uma coisa que a gente às vezes pega como uma forma assim de não estou mentindo. A gente tem que tomar muito cuidado com a omissão, que é o que a gente está falando aqui. Então, para justificar assim, não é mentira, omissão é omissão. Então a gente fala que está omitindo, e é realmente às vezes uma omissão. Só que a omissão, quando ela tem um sentido, que ela traz uma coisa diferente do que realmente é também uma mentira. Né? A gente tem aquela só não estou mentindo, só não estou falando a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso que a omissão também pode ter esse sentido. Eu li um livro esses dias que falava sobre as 20 formas que nós mentimos. E assim, a gente acha que a gente não mente, né? A gente fala, não minto não. Mas igual, exagero é uma mentira. Falar, eu fui 1000 vezes lá naquele lugar. Você foi 1000 vezes? Você não foi. É uma forma de mentira. A diplomacia, que é bajular as pessoas, tem várias formas. Eu fui olhando aquilo lá, 13 daquelas 20 eu cometi, sério. Não, eu cometi agora, eu já cometi, sabe? Mas eu fiquei chocada quando eu fui lendo. E você vê que, por exemplo, injustiça, eu sei que é errado não alertar meu irmão, é uma mentira. Eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe um fato interessante, pessoal? Vou até compartilhar isso com vocês. Que nós estamos nesse projeto, nesse estudo. A partir do momento que nós temos a verdade, nós somos responsáveis por ela. É que nem ela disse, né? Das 20 que ela leu, 13, ela, puxa, eu me encaixo nessa questão. Agora você sabe, toda vez que você, puxa vida, eu estou aqui incluso dentro daquelas 20 características da pessoa que mente, enfim. Às vezes são coisinhas, pessoal, que para nós é tão insignificante, nós não damos tanto valor, mas realmente tem um peso. E nós, pessoal, nós fomos chamados para ser luz, para ser sal, para ter a mente de Cristo. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai pela transformação da vossa mente. Que transformação é essa? Que nem nos mínimos detalhes nós conseguimos ser fiéis. Certo? Então,
Igual nesse caso do exagero, né? Eu cometo muito isso. Às vezes falo assim, convidou 10 pessoas. Quantas pessoas estavam lá? 10, mas não tinha 10 pessoas. E às vezes a gente sabe que não tinha 10 pessoas. Era aproximadamente, mas você tem certeza. É uma coisa assim que vai levando uma coisa na outra. Lembra que eu disse para você que a mentira ela é a raiz e vai se enraizando e criando, né, enfim, chegando no pragmatismo, até você chegar a ter a sensação de que o fim justifica os meios que você usou. Mas tem gente que mente tanto, eu já percebi isso quando a gente fica lidando com gente, que tem gente que fica vivendo naquilo e você não consegue tirar a pessoa daquilo. Não, você pode Eu tinha uma cliente que ela era muito mentirosa, todo mundo já sabe disso. Ela não vou falar o nome dela. Mas aí ela começava, tipo, bitolar na mentira dela, tipo, de falar que que fulano de tal tava tão apaixonado que ela via o cara esperando ela, tipo, atrás do poste na mão dela, que não sei o que. Ela era bitoladona, ela começava a viver aquilo, entendeu? Ela tava achando que ela tava vivendo aquilo. E a história que ela criava de mentira pra mim, e eu tinha que fingir, nossa, como se fosse normal. Você tava mentindo. Mas ela ia fazer aqui, ela para com isso, pelo amor de Deus. Mas a verdade é que tem estudos de desvio de mente. A pessoa chega gratuitamente, ela começa a contar uma história. Tipo assim, você tá olhando, sabe que não faz o menor sentido, mas ela. E é gratuito, porque eu falo assim, nenhuma mentira é aprovada, mas eu quero dizer o seguinte, às vezes você mente pra se sair de uma situação, tá? Tipo assim, tem um fundamento assim, né? Não pra se dar bem, né? Não seja correto. Mas ele não, do nada a pessoa. Tem um nome, mitomania, um negócio assim, é sério. A pessoa ela começa a inventar histórias, assim, ela vai puxando e ele cai na verdade. Isso, até a sustentar depois. Mentira não se sustenta. Sustento nunca, viu? Até a Andréia, mas a Jaque vai poder nos ajudar aqui, isso é psicologia. Sempre sobra. Pessoal, vão nos ajudar. Pessoal, tudo que nós ouvimos gera em nós um sentimento. Esse sentimento gera uma reação, essa reação uma ação, essa ação um hábito e esse hábito um estilo de vida. É o que você falou, a pessoa mente tanto, que ela fica bitolada e ela passa a ter a sensação que aquilo realmente é real, né? Aquilo é realidade, é comum e vira o quê? Um estilo de vida para ela. E aí entra no que a Giovana falou. A mentira ela não se sustenta, pessoal, não se sustenta. A pessoa pode ser o maior mentiroso que for, o expert em mentir. Um dia a verdade aparece. Um dia ela aparece. No caso, nós vamos ver que já foi descoberta a mentira, a gente acorda. É isso mesmo, Jaque? É isso. Nos acha, Jaque e André? Eu gosto. É muito bom. Não. Pessoal, a teologia, a psicologia, a filosofia, gente, é as três áreas que a gente tem que mergulhar. São três ciências que a gente tem que mergulhar. Teologia, filosofia e psicologia. Entender o ser humano. Porque a gente vai condenar a Rebeca aqui, ela queria o melhor pro filho dela. Aí é só psicologia para explicar isso. Ela queria o melhor. E vai ela não, se trazendo um pouco da espiritual, ela teve, quando ela estava grávida de gêmeos aqui, o Senhor falou com ela, já teve aqui uma promessa que o mais velho servirá o mais novo. Sim, mas como isso trabalhou na mente dela para ela chegar a ter essa atitude? Mas eu não vi isso acontecer, então vou dar meu jeito, vou ajudar Deus. Uma coisa desse jeito. Não foi a mesma coisa, Sara? Não foi o que Sara fez? 90 anos, e nada de filho, nada. Ela falou, o jeito é você ficar com a Agar. Quer dizer, ela tinha antes, menos de 90, né? 90 quando ela teve Isaac. O jeito é você ficar com a Agar. Só que não era, o filho não viria de Agar, viria dela. Ela teve a revelação, né, que Deus mostrou para ela em sonho. Ela tem duas nações, o que você não está entendendo que está acontecendo no seu ventre é porque são duas nações que estão aí. E o menor
Na verdade, os dois eram gêmeos, não tinha menor ou maior, né? Porque um nasceu primeiro, então ficou como ele sendo o maior. O menor, ele vai dominar. Já era promessa, ela sabia disso, só que ela não adiantou. Isso serve, pessoal, para nossa vida prática, né? Não Pegar a prova com a mão, né? se precipitar, exatamente. Oi? O que foi, Paulo? Pegar a prova com a mão no banco. Vamos lá. O 24, né, que nós paramos. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faz-me chegar isso perto de mim, para que eu coma a caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou, e comeu, e trouxe também vinho, e bebeu. E disse Isaac, seu pai, gente, agora aqui eu acho que quebrou tudo. Se Jacó tinha algum sentimento, aqui quebrou tudo. Porque olha só. E disse Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me. Gente, o beijo, ele é muito forte, ele é muito assentimento, ele tem assim um relacionamento, uma aproximação, ele é algo muito íntimo. Pensou, olha, puxa, eu vou dar um beijo, meu pai me pediu um beijo, eu vou dar um beijo nele, me passando por outra pessoa. Isso foi muito forte. E chegou então e o beijou. Então, olha lá, ele cheirou o cheiro de suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Não é para quebrar, não é? Imagina eles no céu, oi pai. Jacó falou, não, ô pai, você me quebrou, pai. Aquelas palavras suas me deixou no chão, pai. Você me pede para me beijar, agora me cheira. Dá um cheirinho. Aquilo para quebrar, né? Parece que é feito de propósito já, né? Ao 28. É assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra e da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações e encurvam-te a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Olha só a bênção, né? A bênção profética que Isaac está impetrando na vida de Jacó aqui. Aí o 30, né? Aconteceu que acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabara de sair da face de Isaac, seu pai, veio quem? Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também um guisado. Aí Esaú faz todo o preparativo, né? Bem gostosinho e tal, aí bonitinho, né? E fez também um guisado saboroso e trouxe seu pai, e disse a seu pai, levante-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Agora o 33, pessoal. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu vieste e abençoei. Também será bendito. Ou seja, eu abençoei, abençoado ele está. Aí é para quebrar, hein? Quem tem a NVI aí, lê esse 33 aqui. Então, estremeceu a NVI. Quem tem a NVI? Ah, só a NVI? Então lê para Então nós. assim, Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse. Eu abençoei e ele será abençoado. Já pensou, pessoal? 73, né? A minha está assim, ó, profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse. A sua tá? Isaac estremeceu, A minha só sentindo tá igual a uma minha? violenta comoção. Eu acho que a NVI mais atualizada. Na nova versão internacional, ele ficou abalado com o que tinha acontecido. Já pensou o sentimento de um pai? E o duro que ele fala, pois ó, eu abençoei,
e está abençoado, né? É irrevogável. Isso era muito sério, pessoal. Isso era muito sério. Até os nossos avós, nossos pais tinham, né? A gente pedia a bênção, Deus te abençoe. Hoje em dia, você vê como que as coisas vão se perdendo? Vão se perdendo no tempo e vai chegando uma época, pessoal, que É errado pedir bênção? claro que não. Não, É, né? em casa tem que pedir. É porque tem uns que Parece que minha mãe e meu defende, pai. defende não, né? Tem a teoria que não. Que não É, tem então. Porque não. Gente, pessoal, os Você pais, não pode pedir. Sim. Eu não posso ter da minha família essa pessoa de pedir, mas eu não gosto de o que é a bênção, pessoal? A questão é essa, quando fala assim, é proibido, ou é errado, aliás, é errado pedir a bênção, o que é a bênção? Lembra que eu falei para você, tudo a gente tem que ir da etimologia da palavra. O que é ser abençoado? É você pedir a graça, a bênção de Deus. Mas quem está ali impetrando essa bênção? Você está pedindo para quem? Para o teu pai, para a tua mãe, para a tua avó, para o teu avô, bisavô, enfim. Essas pessoas que estão representando a família. É que as famílias hoje perderam essa noção de patriarcado, de matriarcado, elas perderam. A gente não vê o nosso avô como patriarca mais da família, como era antigamente. Não se vê mais isso. Isso se perdeu e está se perdendo, e as gerações que vão vir aí nem vão saber o que é isso. Tanto é que a gente analisa assim, a representação de Deus na Terra é na família, e é o pai e a mãe. Então, vamos falar assim, para o pai, o filho chega e pede a bênção, então é como se fosse Deus, E é a minha ele, Deus, resposta é essa. sim, é Deus abençoando, Deus te né? abençoe. Tanto Meu é- sogro fica, Laurinha, pede bênção. Ai, meu Deus, para com isso, Laura. Então, é sério. Não, faz É. sentido. E Faz a sentido. mãe pede até pro meu avô, que é sogro dela. Em casa Não, todo não, mundo pessoal. É, que nem Funciona. eu tenho esse costume mesmo, eu peço a bênção dos meus pais, dos meus tios, tias, não, então são todos. E nem em casa também não pode falar você. Tem passinho, Senhor, ela Ah, falar você. É bonito isso. Isso vem. São famílias conservadoras, isso é tradição. E vão se mantendo. Você tem que. Os seus filhos também, você tem que passar isso para eles não se perderem, porque isso é bonito. Isso faz parte, isso é bíblico. A Bíblia fala: honra quem? Seus pais, sua mãe. Não é à toa que nós estamos vendo aqui, Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou os seus filhos, e enfim, isso é profético, você está proferindo. Hoje, assim, como nosso líder espiritual, o pastor, ele representa isso também. O nosso pastor, por isso que é muito importante, pessoal, nós temos consciência quem é a nossa autoridade espiritual. É uma pessoa séria, idônea, que anda em conformidade com a palavra? É uma pergunta a se fazer. Porque a figura do pastor é uma pessoa que está ali representando Deus, deixou ela ali para cuidar de um rebanho, e ela tem que ser exemplo, ela tem que cuidar. E esse cuidar é que nem o salmista Davi fala, ó, Senhor, que o teu cajado me console, que a tua vara me castigue, né? A vara tanto serve para castigar, como o cajado para colocar no caminho certo, para tirar dos perigos, enfim. É essa a função do pastor. Por isso que nós temos que ver bem, analisar, ter esse senso analítico. Quem é o meu líder espiritual? É uma pessoa que tem a aprovação de Deus? É uma pessoa que está na direção de Deus? É uma pessoa que anda em conformidade com a palavra? É exemplo? Porque é bíblico, isso é bíblico. Não é, Deus não colocou nós aí para qualquer lobo voraz, lobo devorador, para estar sugando somente a lã das ovelhas, e enfim, e o tratamento, né, que ele deve dar, isso aí é negligenciável. E tem várias porções da Bíblia aqui para a gente falar dessa questão, Deus chamando a atenção, os meus pastores, né, Ezequiel, se não me engano, Ezequiel 18, os meus pastores estão negligenciando o cuidado com as ovelhas, enfim,
Então, toda essa questão de bênção, pessoal, isso é muito sério, tá? Beleza? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu parei no 27, né? Beijou, cheirou, abençoou. Ah, não. 34, perdão. 34? Ah, estremeceu. Tá, e abençoado será. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. Aí nós vemos aqui aquele verso que nós lemos, né? A aula passada. Então disse: não foi o seu nome justamente Jacó? Aqui ele associou o nome Jacó com o caráter dele, né? Lembra? Que me enganou já 2 vezes a minha primogenitura e agora também toma a minha bênção. Jacó era danadinho, né? Ele sabia muito bem o que ele queria, né? Tomou a minha bênção e disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? E aí é que vem a dureza, pessoal. A verdade, vamos chegar aqui, a verdade ela é dura, mas ela tem que ser dita. Lembra que quando eu falei para vocês que a bênção, ele dava a bênção conforme ele julgasse, né, adequadamente o caráter da pessoa. Para Jacó, nós vimos lá, que Deus te deu o orvalho, as gorduras da terra, abundância de trigo, sirvam-te os povos. Agora para Esaú. Primeiro, não reservaste bênção para mim, né? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que tenho posto por senhor sobre ti. Olha só, ele já revela para Esaú. Olha o que eu fiz com Jacó. A bênção que eu dei para ele, eu pus ele como senhor sobre ti. Aí que irou mesmo o rapaz, né? E todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto, e tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? A pergunta que ele faz a Esaú. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Olha o preço da negligência, de desprezar as coisas que são valiosas, que são sagradas, que tem, né, a bênção de Deus. Olha aí, chorou amargamente, né? Então ele respondeu Isaque a seu pai e disse: eis que a tua habitação será longe das gorduras. Para Jacó, ele ia estar no meio das gorduras. O que isso quer dizer, né? Haveria muita prosperidade para Jacó, né? Agora ele não, ele estaria longe, né, da terra e sem orvalho dos céus. A sua espada, pela sua espada você viverá, e ao seu irmão servirá. E aconteceu, porém, que quando te libertares, então sacudirá o teu jugo do teu pescoço. Jacó ainda dá uma dica para ele, ó. Quando você se arrepender, levar as coisas a sério, buscar Deus, então esse jugo que está sobre o seu pescoço vai se libertar dele. Mas a gente vê que não foi assim. O que significa esse jugo? Jugo era um aparelho, charrete de animal. Você já viu charrete? Não tem aquele arreio que coloca assim na frente? Jugo, arar terra. Você já viu arar terra para animal, um fio assim? É aquilo lá que coloca 2 animais um pareado com ele e coloca, tipo, é uma canga, né? A gente chama de canga ou jugo. Por isso fala assim, jugo desigual, porque não poderia colocar um boi, por exemplo, maior do que o outro, que o jugo ia ficar. Isso aqui, ó. Ah, isso, tá vendo? A equipe técnica aqui é demais, né? A Giovana, você sai do portão, ela já tá. A equipe técnica, viu lá, Samara? Beleza, entendeu? E aí significa o peso, O né? peso. O peso. Quando você se libertar disso daí, Você é preso aqui. Deus usou isso aí, o profeta Jeremias. Estava todos os príncipes reunidos, todos os falsos profetas falando: não, Babilônia, que isso, Babilônia, não, nós vamos ter uma amizade, uma diplomacia, enfim. E Deus falou para ele: põe um jogo desse e vai lá no meio dos príncipes. Jeremias chegou com esse aparelho aí lá no meio desse e falou: é assim que os babilônios vão levar vocês para lá. E ó, e vocês vão ficar 70 anos lá. E só fazendo um Não, comentário,
essa questão do jugo, ele servia, colocasse os animais para que eles andassem na mesma direção, na hora que fosse arar a terra. Então eles ficavam unidos no mesmo local e eles andavam na mesma direção. E é interessante que Jesus ele cita isso. Ele fala assim, vinde a mim, né, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. O que Jesus está querendo dizer com isso? Da gente aceitar o controle dele da nossa vida. Ele vai falar assim, o meu jugo, se você caminhar comigo, dividir, e outra. Além de colocar os dois animais na mesma direção, divide a carga o peso, né, da charrete, o peso da carga. Então o que Jesus está querendo dizer? Se vocês aceitarem caminhar comigo, né, eu divido com vocês aí o peso da caminhada e a caminhada se torna mais leve. Aqui no caso de Isaú, que seria o jugo. Sim. Eu não entendi o jugo de Isaú até aqui. Do erro dele, né? A do erro dele não, é uma metáfora que o pai está usando para ele. É uma metáfora isso, né? Isso é simbólico. Respondeu Isaac a seu pai e disse, eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho do céu. Pela tua espada viverás e o teu irmão servirás. Até aí, né? Agora ele fala assim, ó, e acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo e o teu pescoço. O pai diz, ó, o que eu tenho para você é isso aqui. Essa é a consequência dos seus atos. Porém, se você se arrepender, se você voltar a valorizar as coisas de Deus, a buscar o Senhor, esse jugo pode ser quebrado. Esse peso pode ser tirado. É isso que Isaac está dizendo para ele, entendeu? Para Esaú, no caso. Para Esaú. Isaac para Esaú, tá? Olha lá, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração, chegar-se-á os dias do luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha lá, não houve arrependimento nenhum. Ele não ouviu nada do que o pai dele disse, né? Falou, assim que meu pai morrer, eu vou lá e mato Jacó também. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-se. Ou seja, ele vai vingar o que aconteceu. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Arã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que desvia de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá. Porque seria eu desfiliado também de ambos num mesmo dia? Ou seja, porque eu teria esse desgosto, né, de perder, né, o seu pai pela velhice e também você porque teu irmão te matou. Então ela fala, você vai lá para casa do meu irmão Labão. Vai para lá, fica um tempo lá que nós vamos ver nos próximos capítulos, tá? E disse Rebeca, enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como essas são das filhas dessa terra, para que me será a vida? Lembra que Esaú de pirraça, e ele vai fazer mais ainda, de pirraça foi lá e casou com mulheres que o pai dele pediu para ele não casar. Ele falou para Jacó, né? Jacó, vai lá e busca das filhas da minha família. Esaú fez ao contrário, ele foi e casou só para pirraçar o pai. E é interessante porque assim, Isaac já havia falado para ele, né? Que embora ele arcaria com as consequências do erro que ele cometeu, mas que se ele se arrependesse no meio do caminho, né? Se ele mudasse as escolhas dele, as atitudes dele, haveria bênção para ele também. Ele teria um futuro abençoado. Isaac falou isso para ele, embora houve, né, todo esse episódio, mas o que Isaac está falando, você estará liberto do peso desse jugo, é isso, você vai arcar com as consequências, mas se você
mudar, se você tiver uma mudança de atitude, se você se endireitar aí no meio do caminho, haverá bênção para você também, haverá um bom futuro para você. Mas não foi o que aconteceu, né? Isaú, ele sempre tendo atitudes que... Então, se ele tivesse voltado atrás, embora tinha errado, Deus também abençoaria ele. Sim, pessoal, porque lembra que nós estamos lendo um livro que o cerne dele, a essência dele é o que? A salvação. Lembra que eu falei para vocês que os 11 primeiros capítulos do Gênesis, Deus trata com a humanidade toda. Agora ele chama um homem, ele pede para esse homem sair da terra dele. Por que sair? Ele não podia formar essa família, abençoar Abraão lá em Ur dos Caldeus mesmo? Não podia? Sim ou não? Mas ele pede para ele sair. Então agora Deus está tratando com um homem específico, desse homem, a sua família. Aí vem Jacó, de Jacó nós vamos ver que Deus agora vai tratar especificamente com uma tribo, que é a tribo de Judá. De Judá vai vir o Messias. Abraão, ele é o progenitor da nação árabe, dos israelitas, né, dos judeus e dos cristãos. Dessas três nações, pessoal, olha que interessante isso, dessas três vertentes, onde ele é o progenitor, nós temos duas nações que são nações missionárias, que é o cristianismo e que é o islamismo. O que é religiões missionárias? É aquela que tenta converter as pessoas a ela. E somente o cristianismo e o islamismo são essas religiões missionárias. O judaísmo, nós estamos lendo um livro de 4.000 anos ou mais. Os judeus não passam de 17, vamos pôr aí 20 milhões espalhados por mundo. Você vê? Eles se fecharam, eles fizeram completamente aquilo que Deus não queria. E eles nem querem, né? Exatamente. Você pensa que, eu vou me converter ao judaísmo. Ei, minha filha, olha, se você conseguir, passa a receita. Passa a receita. Eles são muito fechados. Mas, ao contrário daquilo que Deus os chamou. Deus chama ele exatamente para isso, para se revelar através deles. E aí, quando a gente fala, Deus vai se revelar através dele, a misericórdia também vem junto. Porque imagine Deus, um Deus que se apresenta como um Deus poderoso, um Deus misericordioso, enfim, com um plano de salvação para resgatar, né, aquilo que a princípio nós estudamos lá no comecinho, né, a harmonia de tudo, mas ele não libera perdão. Nós vimos aqui na própria bênção de Isaac para Esaú, se você se arrepender, esse jugo vai ser quebrado. Só que quando nós vemos lá eu acho que é Salmo 137, porque agora Esaú vai ser o pai dos Edomitas. Salmo 137, 7. Aqui nós já estamos falando do ano 586 a.C., quase 1500 anos depois de... Salmo 137, verso 7, né? Esaú é o pai dos Edomitas. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque disseram, arrasai-a até aos seus alicerces. Tem outro também, Jeremias 49, 7, vamos ler. Jeremias e depois de Isaías. Jeremias 49, 7. Oi? Edomitas é da descendência de Esaú. Isso. Olha só, Jeremias 49, 7 diz assim, contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já apareceu conselho aos sábios, corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai
em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Você vê que essa nação, eles não se arrependeram de nada. O Salmo 137, o povo falou, Senhor, lembra dos Edomitas, quando a Babilônia estava invadindo, Nabucodonosor estava invadindo a Judá, eles estavam apoiando, eles estavam rindo, eles estavam achando, né, concordando com aquilo, achando aquilo muito bonito. Então lembre deles. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? 28 agora. Isaac chamou Jacó, abençoou e ordenou e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levantai e vai para Padã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac e Jacó, o qual se foi a Padã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Olha só agora, ó. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe foram para Padã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más, olha só, eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Olha só, o homem era casca dura. Nem para isso, né? O pai aconselhou, falou: ó, infelizmente, o que eu tenho para você é isso, mas se você se arrepender, isso pode se reverter em bênção. Só que o coração dele estava fechado. Foi lá e fez tudo ao contrário, para pirraçar o pai, se casa com a mulher que o pai não queria. A mãe, Rebeca, já viu, as mulheres de Esaú me traz muito desgosto. E não era isso, né, pessoal? Lembra, Deus, por que ele pede para casa com uma das nossas filhas, dos nossos parentes, da nossa descendência? Porque era a nação escolhida, uma linhagem pura, uma linhagem que vai aprender a adorar a Deus. Nós vimos isso em Abraão, Deus se revela a Abraão. Nós vimos isso em Isaac, quando Isaac clama a Deus por Rebeca, sua esposa não podia ter filho, Deus clama, Deus responde. Agora nós vamos entrar aqui na questão de Jacó. Jacó, ele parte para lá, né? Partiu Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs em sua cabeceira e deitou naquele lugar. E sonhou, e era posto na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti serão benditas todas as nações e todas as famílias da terra. Olha só, Deus agora está confirmando a promessa que ele fez com Abraão, com Isaac, agora Jacó. Jacó é o terceiro ali. Nossa. Ele mentiu e conseguiu tudo. Samara, é o plano de Deus. Aqui é o primeiro contato, a revelação de Deus pessoalmente com ele. Lembra quando Agar lá falou: mas peraí, é você? Você é o Deus que me ouve? Eu estou falando com Deus que ouve as minhas petições? Deus agora ele começa a se revelar. Nós temos que entender isso. Deus ele se revelou para Abraão. Abraão era idólatra, morava lá em Ur dos Caldeus, era idólatra. Deus chama ele, um Deus, né, que ele não conhecia. Deus se revela para ele de forma extraordinária.
Aí vem Isaac, a mesma coisa. Agora Jacó é o primeiro contato que ele está tendo com Deus. Nós vamos ver isso mais pra frente aí, na história dele. E também, só que né, a gente está fazendo uma comparação de Jacó e Esaú, mais ou menos, tá? Pensar em Caim e Abel. Ah, Deus recebeu de um e não recebeu do outro. Aí que tá, você viu que antes Esaú também estava pouco se lixando para a primogenitura dele, entendeu? A importância que Jacó dava para aquilo era diferente. Esaú também estava pouco se lixando, a importância mesmo, porque Jacó, ele sabia a bênção ia além, né? Até em questões espirituais e tudo mais, de ser o patriarca e tudo, continuar aquele processo que começou lá com Abraão. Jacó dava essa importância, Esaú não tá. Não que justifica a mentira dele, não é isso, mas a gente de tentar entender assim, o plano que existe nesse processo, o coração de cada um. Que Deus falou quando eles ainda estavam no ventre, né? Que Deus fala que o maior serviria ao menor, porque Deus já sabia lá na frente como seria a ação deles, a intenção, o coração de cada um. E daí pra frente a gente vai ver as atitudes de Esaú. Então o tempo todo ele foi uma pessoa que ele não voltou atrás e sempre se corrompendo cada vez mais e não voltava atrás nas decisões dele. Diferente. Mas se Deus deu a oportunidade para Jacó de ter o primeiro contato ali, e converter esses vezes, ele poderia ter uma coisa. Mas ele deu Esaú que sempre Esaú, Vendeu por conta de comida. aqui, Samara, se a gente for ver, era de 40 anos de idade, está no capítulo 26, quando isso tudo aconteceu, que eles já eram de idade, no capítulo 26, aqui ele já tinha tomado as mulheres que não era para ter tomado, para você ver onde que ia a vontade dele de seguir o caminho correto. Fala de ser amargura de alma para Isaac e Rebeca. Nesse momento que isso tudo aconteceu, já era o processo, entendeu? E Isaac fala para ele, você vai arcar com as consequências dos seus erros, mas se você se arrepender e voltar atrás, você vai ter um bom futuro, Deus vai te abençoar também. Então Isaac falou isso para ele. Se ele tivesse ouvido isso, só que a gente vai ver daqui para frente que ele não volta atrás. Ele continua e ele não começou a fazer coisa errada, porque às vezes a gente pensa assim, ele começou a dar trabalho a partir daí, porque ele ficou chateado, Antes disso, ele já fez o que não era para ter feito. o coração dele já era mal desde antes, entendeu, disso tudo. Então a gente vê que daí pra frente ele não volta atrás, as atitudes dele é sempre assim. Então num contexto, é claro que isso não justifica a atitude de Jacó errou, e ele vai ter consequências desse erro também, embora ele é uma pessoa abençoada, embora ele está sendo abençoado, embora Deus fale isso, mas a gente vai ver na história de Jacó que ele pagou um preço alto por causa disso também. A mesma coisa de Davi, um homem segundo o coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, matou uma pessoa, só que ele pagou por esse erro também. Deus falou para ele, a espada nunca se apartará da sua casa. Então era um homem abençoado, era um homem segundo o coração de Deus, só que ele pagou as consequências pelo erro dele. Então, prática dentro da família e tudo mais, os filhos, né? É aquilo, trazendo para a nossa vida prática, Samara, aquilo que a gente sempre fala, a Bíblia ela não quer apontar para nós, olha, Deus podia falar, o Jacó, a Rebeca, as duas crianças estão gerando isso, o Jacó vai ser perfeito. Não. Olha que tanto de problema. Já fala aí, que já é bem espertinho, né? A Bíblia, o que nós trazemos para a vida prática é o seguinte, ó, Deus ele abençoa, nós temos que valorizar as bênçãos de Deus e buscá-la como Jacó buscou, a ponto de agir de forma até assim, incoerente, de forma errada, mas ele valorizava, enquanto que o outro irmão não estava nem aí. Porém, havia misericórdia para ele também. Ele é que não quis, mas havia. Isaac foi muito claro com ele. Vamos trazendo para a nossa vida prática, ó. Valorizar as coisas de Deus. Quando errarmos, há arrependimento, há misericórdia, a graça de Deus está aí disponível a todos, né? É isso que nós temos que tirar como lição para a nossa vida. Nós vamos ver agora, Jacó continua, né? Deus se revela para ele,
confirma a bênção que ele prometeu desde lá de Abraão, né? O verso 15, ó, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Deus confirmando com ele, ó. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Lembra que eu mostrei para você no mapa? E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo... Ó, pessoal, vamos entender uma coisa, ele não está negociando. Deus se revela para ele, faz uma promessa. Ó, Jacó, anda na minha presença, eu vou te abençoar, assim como eu fui com teu pai, assim como eu fui com teu avô. Aí Jacó, ele entra nessa questão, ó. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de meu Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aquela questão que eu falei, ó, Deus faz um voto uma promessa com ele, e ele falou, ó, se realmente isso aconteceu, eu quero ser grato a Deus. Eu quero ser grato. E aí, pessoal, quando nós vamos lá em Gênesis 35, esse mesmo local, lembra que ele sai de Padã, ele sai de... gente, onde ele estava? Em Gerar, né? Ele sai de Gerar, em Berseba, aliás, ele sai de Berseba, ele vai para Padã, que o pai dele envia ele para Padã, porém ele para em Betel, em Luz ali. Luz, depois ele coloca o nome de Betel. Aí Deus se revela para ele, ele faz esse voto, aí acontece todo um processo que nós vamos estudar futuramente, só que eu só quero levar vocês em Gênesis 35. Vocês vão ler o capítulo inteiro depois, tá? Estudar em casa, o capítulo inteiro. Tarefa. Porque Jacó, ele coloca essa coluna, ficou marcado ali como fosse um lugar que Deus se revelou a ele unge aquele lugar, inclusive, era comum isso, né? Ele coloca aquelas pedras, ele unge. Aí acontece todo um processo na vida dele que nós vamos estudar. Agora ele está retornando para a casa dos pais. E aí Gênesis 35 vai dizer, né? Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que estavam com ele né? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Beleza, pessoal? Olha só, né? Ele vai no mesmo local, ele vai passar por todo um processo lá que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Agora ele retorna para o mesmo lugar aonde Deus tinha se revelado para ele. Ele falou, ali foi o lugar que Deus se revelou para mim, que Deus prometeu em me abençoar. E como que eles faziam para dominar aquele espaço de querer falar isso que é meu? Chegasse outra pessoa lá e como que ele fala, ai, Deus me concedeu essa terra? Nós vamos chegar lá. Você está muito apressado. Você está aqui, Gabriela. Isso aqui é meu. É os próximos capítulos. É os próximos capítulos. Tá? Senão, vamos devagarinho que você vai entender tintim por tintim, tá bom? Estão entendendo aqui, pessoal? Do 28, onde Deus se revela para ele vai, faz aquela coluna, né? Foi o primeiro contato que ele teve com Deus. Ele vai, passa por todo um processo que nós vamos estudar nos próximos capítulos, ele volta no mesmo lugar. Falou, foi aqui que Deus prometeu, e Deus, porque a gente vai ver que ele voltou. Não voltou com a mão na frente e atrás, não. Voltou muito bem de vida. Beleza, pessoal? Então,
próximo capítulo, vamos estudar o 29 e o 30. Pessoal, assim, 2 capítulos tá muito, como é que tá? E o 35 também? Oi? Não, o 35 foi só pra ler, né? pra gente ler, só pra vocês lerem, pra vocês entenderem, tá? O 29 e o 30 tá muito corrido, assim, você acha que tá muito extenso, o horário tá pesado, tá bom? Um horário mais bem bom, ainda é De 2 em 2 É, de capítulos. 2 em 2. Porque nós vamos, gente, eu não sei se vocês vão concordar. Bom, eu vou deixar para vocês lerem. Vocês vão ler, vocês vão chegar às suas conclusões. Eu fiquei com muita dor na velha. Eu fiquei com muita. Gente, eu não consigo imaginar. A leinha da dona Eu não consigo imaginar. Vocês me ajudam. Eu até agora, sério mesmo, José. Eu não consegui imaginar isso. Muita gente de uma Porque vez. uma semana ela cai, na outra semana ela sabia que eu gostava da irmã dela. Eu não consigo entender. Eu não consigo processar isso. Não, coloquei ele no grupo que é da King James, que dá pra ver como é Tá o gerando energia. padrão, os filhos, Ah, né? eu gosto disso. É, Eu até é pensei em bom. fazer isso lá em casa. Mas Só que aí eu falei, ai, tô me Aí perdendo. pega os 12 filhos de Jacó, acho que termina com os 12 de Jacó. É. Você mandou no grupo? Mandei. Mandar no grupo agora? É. Ah, beleza. Beleza, tá, Samara? Vamos devagarinho, tá, Samara? Pra você entender por que aquele local era deles. Tá? Teve um processo todo aí, Samara. Você pensa que isso não foi assim, Eu não. imagino naquela época, o povo chega lá e isso aqui é meu. E se já se chamava luz, é porque alguém já tinha chegado naquela terra, lá naquele nome e já era Nós daquela. vamos chegar lá, Aí ele Samara. vem o nome é meu. Vamos devagarzinho o pote, senão nós nos afogamos. Beleza, pessoal? Vamos terminar então? Opa, bora. Arrasou na escolha. Pode ir lá. Pode ficar à vontade. Não, imagina, que isso, eu passo. Vamos lá, Pablo. É, eu tô nervosa pelo papo. Nossa. Senhor. Senhor Deus, Pai, agradecer a oportunidade, toma nossas vidas em suas mãos, Pai. Que o Senhor venha deixar cada vez mais feliz no atendimento, que possamos aqui, Senhor, cada dia mais Pai, nós possamos aprender de Ti, que o Senhor toma nossas vidas em suas mãos, nos ajuda a caminhar, Senhor, abençoa cada um que chegou, Pai, nos ânimo, Pai, de aprender de estar cada vez mais, Senhor.